e utilizando da companhia do nosso anjo guardião e dos nossos mentores, vamos buscando nos recursos sagrados da prece entrar em contato com a nossa essência maior, na oportunidade agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos, ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, aos mentores do Evangelho no lar, pelo amparo e sustentação para a realização de mais um culto do Evangelho em nossa casa. Que os ensinamentos de hoje nos ajude no trabalho de edificação íntima de cada um de nós, que a espiritualidade maior nos ajude no trabalho de limpeza e harmonização do campo vibracional do interior e exterior de nosso lar. Que a oportunidade seja bendita para vibrarmos pelo nosso ambiente de trabalho. Que as bênçãos do Pai estejam junto de nós no momento do passe. Que seja o passe para cada um de nós instrumento divino, renovador de nossas forças, bálsamo curativo para todas as feridas que carregamos no nosso corpo e na nossa alma. Que a água colocada para ser imantada receba as energias do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando no alimento do corpo e do espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E aqui nós prosseguimos com o livro Vinha de Luz, obra de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 43. Vós, portanto. Abaixo uma epístola que está no livro de Pedro, capítulo 3, versículo 17. É o segundo livro de Pedro. Diz assim: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. E é através dessa epístola que Emmanuel constitui a mensagem, trazendo para cada um de nós um convite à reflexão. Emmanuel diz assim: o esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de engano dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões de almas, com eles arrebatadas as surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhe o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará por isso mesmo no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará justificativa.
A vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios dos céus, todos os dias que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria. Entretanto, na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. É um texto que, pelo título, parece ser muito enigmático, mas não é não. É um texto bem didático e muito atual para a realidade que nós vivenciamos hoje, acerca do trabalho que executam os falsos profetas, preenchendo templos, criando ilusões para todos aqueles irmãos desalentados, que buscam nos recursos do Evangelho o reavivamento da sua fé, a cura dos seus males, a ajuda espiritual para encontrar a luz, para encontrar o caminho. Mas, como diz Emmanuel, cabe vigilância para que nós saibamos qual é o verdadeiro papel que nós devemos ocupar diante dessa situação posta para a humanidade. Esclarecimento, a fé raciocinada, a humildade, a responsabilidade para trabalharmos como multiplicadores da Boa Nova, estudando e compreendendo a verdadeira mensagem, o verdadeiro propósito do Cristo Jesus, de nos ajudar a rasgar o véu da ignorância e buscar, através dos estudos, através das casas de oração com propósito sério e honrado de serem os multiplicadores da Boa Nova, nós vamos encontrar nas casas de oração a escola que nos preparará para enfrentarmos todas essas dificuldades de forma raciocinada, trabalhando, buscando nos ensinamentos do Evangelho a nossa edificação interior, construindo dentro de nós um altar íntimo, onde nós vamos fazer uma aliança sincera com o Cristo Jesus, buscando nos seus ensinamentos, propósitos, valores, melhoria da nossa conduta, trabalho para o avanço no campo moral e espiritual. E desta forma, nós estaremos prontos para enfrentar esta realidade que muitas vezes desviam muitas almas do verdadeiro caminho. Quando nós estivermos prontos, atentos no orai e vigiai, estaremos nos livrando de todos aqueles lobos que se apresentarão a nós, utilizando a pele de cordeiro, a fala mansa, o conhecimento do Evangelho, mas perceberemos que não passam de prosélitos vazios, que são irmãos que não vivenciam aquilo que pregam. Então, que nós estejamos atentos no orai e vigiai para nos livrarmos destas tentações que assombram o mundo. Como diz Emmanuel,
o mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis, que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião, e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. E aí fica essa pergunta para que nós busquemos a resposta dentro de nós mesmos. Não é esta a realidade que nós estamos vivenciando? Onde as casas de oração se tornaram verdadeiros espaços de debates, de lutas desiguais no campo da política, no campo da ciência, onde não existe o propósito de evangelizar, de edificar, de ajudar, para que nós possamos buscar, dentro dos ensinamentos de Jesus, a construção do reino maior dentro de nós, da nossa edificação íntima. Então, que nós estejamos cada vez mais atentos, cuidando da nossa própria realidade, orando e vigiando, trabalhando para a construção, para a edificação de uma fé raciocinada, buscando Jesus como nosso mestre, modelo e guia, como professor de nossas almas, para a edificação tão importante do nosso altar íntimo. Se nós estivermos atentos para esta realidade, se nós buscarmos no Evangelho de Jesus todos os ensinamentos, nós estaremos preparados para enfrentar essa nova realidade que assombra a humanidade. Não estaremos caindo nestas armadilhas fáceis, onde o paraíso estará sendo ofertado para nós. Mas, na verdade, somos nós, os herdeiros da nossa própria caminhada. Então, nós é que temos a responsabilidade de buscar nos ensinamentos do Evangelho a nossa edificação íntima. E se nós estivermos aliançados verdadeiramente com o Cristo Jesus, estaremos recebendo todo o amparo e sustentação do nosso anjo guardião e dos nossos mentores, para ter a capacidade de fazer melhores escolhas, de trabalhar todos os dias na melhoria da nossa conduta, de buscar nos ensinamentos de Jesus a disciplina da oração, a construção de uma fé raciocinada, a simplicidade, a humildade, para cuidar não só da nossa vida espiritual, mas para transformar a nossa casa numa escola de bênçãos, preparando toda a nossa família para este trabalho divino de edificação íntima, de autoiluminação do nosso espírito. Aprenderemos nos recursos da oração a importância do diálogo sincero com o Cristo Jesus e com o nosso Pai maior, buscando sempre que necessário o auxílio para todas as nossas dificuldades. Compreenderemos que os céus estará chegando até nós, uma vez que nós estivermos preparados espiritualmente para chegarmos nos céus. Receberemos do Pai todas as dádivas que se fazem necessárias para atender às necessidades materiais e espirituais que cada um de nós precisamos enquanto estivermos
como peregrinos da terra. Eliminaremos de nós o orgulho, a ganância, a prepotência. Estaremos desta forma nos blindando para a ação vazia dos falsos profetas. Estaremos nos livrando destes homens abomináveis que buscam entrar em nossa casa mental com prosélitos vazios. Trataremos-os com respeito, porque não cabe a nós o julgamento, mas estaremos preparados para nos livrar de todas essas tentações que assombram o mundo e que distancia a humanidade dos verdadeiros propósitos do Cristo Jesus. Estaremos compenetrados no trabalho sincero de atuar com Jesus para atender a necessidade dos nossos semelhantes, no que tange aos recursos da oração para os livrar das dores do corpo e da alma. Estaremos com olhar vigilante e empatia para assisti-los nas necessidades materiais e espirituais. E quando nós abrimos as portas do nosso coração para o trabalho de amor, de fraternidade, vamos alcançando as virtudes da bondade, da fraternidade, da humildade, da simplicidade. E assim, aliados ao Cristo Jesus, seremos a luz dos céus que espanca as trevas, fazendo com que os falsos profetas se distanciem de nós. Estaremos aliados com o Pai no trabalho divino de construção de um campo eletromagnético melhor para atender todas as necessidades da nossa terra. E assim nós estaremos sendo luz onde há necessidade da luz. É o que nós temos para acrescentar de uma mensagem que nos convida à atenção no orai e vigiai. Uma lição que nos convida a buscar nos ensinamentos de Jesus a preparação do campo íntimo para fazer essa aliança sincera com o Cristo, de trabalhar no bem pelo bem, de caminhar no bem pelo bem, de ajudar o Cristo Jesus na nossa transformação e na transformação íntima dos nossos semelhantes. E vamos neste momento pedir o auxílio dos benfeitores celestes para vibrarmos paz e luz para a nossa comunidade, que possamos, através do Evangelho no lar, iluminar não só a nossa casa, mas que a luz do nosso Evangelho atenda todas as necessidades da nossa comunidade. Vibramos paz e luz a todas as casas de oração. Que seja para nós o porto seguro, escola de bênçãos, que nos ajuda neste processo de transformação do nosso campo íntimo, de evangelização do nosso espírito, para que todos nós tenhamos o merecimento de alcançar a luz. Vamos vibrar paz e luz aos nossos consanguíneos que, por vontade de Deus, retornaram à casa maior. Vamos pedindo ao Pai que nossas orações, que nossas vibrações alcancem o lar dos nossos consanguíneos que, assim como nós, continuam na terra. Que possam receber as nossas vibrações de paz, de luz, de amor, de bondade, fraternidade e perdão. Que os laços consanguíneos sejam reapertados pelos laços sagrados do amor. E é chegado o momento especial que apresentamos aos benfeitores celestes a nossa família, aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que convivem sob o mesmo teto. Que todos possam alcançar as bênçãos
dos ensinamentos que chegam até nós através dessa mensagem. Que nossa casa seja escola transformadora, escola de trabalho para reajustamento das faltas passadas, escola de transformação, onde a paz, a luz, o amor e o perdão esteja presente. Pedimos os benfeitores amigos para nos ajudar no trabalho de limpeza, de imantação de novas energias no interior e exterior do nosso lar. Que todas estas energias que alcançamos no interior de nossa casa esteja presente também no nosso quintal, atendendo as nossas plantas e os nossos animais de estimação. Vibramos paz e luz para o nosso ambiente de trabalho, principalmente para os companheiros de jornada. Vibramos com muito amor por aquele irmão de mais difícil convivência no trabalho. Que Deus abençoe, que o trabalho seja ferramenta santa de transformação de todos nós. Vamos agora pedir a Deus e a Jesus que no momento do passe seja sagrado para nós e para nossa família. Que as energias advindas de reinos maiores através do Cristo Jesus e de todos estes benfeitores celestiais recaia sobre nós e toda a nossa família. Que o passe seja instrumento divino, energias balsamizantes de tratamento, de cura, de alívio das dores que carregamos no corpo e na alma. Que estas energias sejam curativas para todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e no espírito. Que as energias do passe nos transformem, trazendo saúde, paz, luz, harmonia e equilíbrio interior para prosseguirmos a jornada, utilizando dos recursos da proteção do nosso anjo guardião e dos nossos mentores para prosseguir a marcha, orando e vigiando, fazendo melhores escolhas para o nosso caminho. Que Jesus abençoe a água que nós colocamos para ser imantada, que absorva todas as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, se transformando no alimento do nosso corpo e do nosso espírito. E agora, com gratidão a Deus e a Jesus por tudo que recebemos, pedimos ao Cristo Jesus que esteja em nós, que nós estejamos também no Cristo, onde vamos vibrar por todos os lares. Pedimos paz e luz para os lares que estão em discórdia. Pedimos a Deus que a paz, o amor e o perdão chegue em todos estes lares. Pedimos a Deus pelos lares que padecem pela enfermidade dos seus entes queridos, que através das energias sagradas do passe possam os nossos irmãos alcançar a cura através de nossas vibrações. Pedimos a este Pai de amor e bondade por todos os lares que padecem pela dor do luto. Que o luto seja um estado momentâneo, que as almas possam permanecer unidas através dos recursos sagrados da oração. Que aqueles que estão na morada terrena não descuide de orar por todos aqueles irmãos que, por vontade do Pai, retornaram à casa maior. Pedimos a Deus por todos os nossos irmãos que se encontram em estado de vulnerabilidade social, necessitados do trabalho, do pão de cada dia, do agasalho, da moradia segura, que através das mãos humanas estes irmãos encontrem o auxílio tão necessário para cuidar das necessidades materiais e espirituais da família. Pedimos a Deus que neste momento de oração nós possamos alcançar todos os corações humanos, Pai, onde pulsa um coração. Que chegue as nossas vibrações de paz, de luz e de amor
Ajude-nos, Jesus, a buscar no seu Evangelho os ensinamentos para que sejamos um só povo, uma só nação, que tremule em nossos corações a bandeira sagrada do amor, da bondade e da fraternidade. Abençoa, Jesus, o nosso planeta Terra, que nossas vibrações possam tocar os céus, que o Senhor interceda pelo Pai, para que possa haver paz e luz na Terra, através de nossas orações, de nossas consciências, onde nós possamos trabalhar por todos os nossos semelhantes. Jesus abençoe os mandatários de grandes nações que ainda coadunam para que haja guerras. Que possa, Senhor, neste momento, nossas vibrações tocar estes corações, que seja imantada a bondade, o amor, o perdão e a fraternidade, para que possam colocar o fim nas guerras. Que nossas vibrações cheguem ao coração de toda a humanidade que passa pelo horror da guerra, que sofre com as doenças, com a fome, com a miséria, com o desalento. Jesus, abençoe a nossa pátria, nosso mandatário maior. Abençoe todos os poderes que foram constituídos para atender à necessidade do nosso povo. Abençoe o nosso estado, mandatário do nosso estado, do nosso município. Nos abençoe, Jesus, para que sejamos sempre este povo trabalhador, ordeiro e pacífico. Que nós sejamos exemplos para o mundo. Jesus, esteja conosco neste momento, onde nós vamos com muito amor falar com o Pai, através da oração que o Senhor nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, a Mãe Santíssima, aos benfeitores celestes, pela realização de mais um culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja.